Oi, pessoal chegando, boa noite. Laviana e Dantas. Tá parecendo arroz de festa. Deixa eu ajeitar aqui meu vídeo um pouquinho. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos. Nossa live de hoje, né? Nós vamos ter a nossa colega Vanessa Matevi, que é professora lá da UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde. E eu vou procurar ela aqui para poder chamá-la. Oi, Paulinha, Paula Lefa tá aí. Nossa, Maíra. Boa noite. Ah, já tá aqui. Já vi a Vanessa. Aqui. Vanessa. Oi, Carol. Quando eu consigo ver você. Então, hoje estamos esperando a Vanessa. Eu já chamei. Hoje vai ser sobre epigenética, né? E a gente também já aproveito para fazer para falar que então amanhã nós temos a nossa quinta-feira, né, a última live da semana, para fechar essa semana de lives em relação a esse assunto que a gente adora falar, né, nutrição da gestação até 2 anos, nutrição nos primeiros 1000 dias de vida. O que aconteceu com a Vanessa? Deixa eu ver aqui. Eu chamei. Vanessa, você tem que me aceitar, viu? Deixa eu te convidar de novo aqui. Me aceita aí, Vanessa. Já te chamei. Qualquer coisa, acho que você também tem um canal para pedir para vir na live. Aqui está dizendo que eu estou esperando por você, ó. E o pessoal manda coraçãozinho, adoro. Sempre a gente tem um probleminha no começo, né? É normal. Eu não sei. Vocês estão me ouvindo bem? É. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão está boa? Ah, então, Vanessa, você falou oi. Tá. Então, eu já te chamei. Voltei, tá bom. Então. Diz que você não está. Peraí. Vou te chamar de novo, Vanessa. Porque eu te chamei e disse que você não estava disponível. Pessoal, tecnologia é assim, né? Maravilhosa, né? Mas quando a gente começa a ter probleminha, o que a gente tem que fazer é ter paciência. Aqui. Vanessa, tô te convidando de novo. Conecte. Que dificuldade! O bom é que essas confusões do início já faz a gente fazer, né? Daí já até relaxa, né? Olha, tu acredita que faltou luz na minha casa e eu tive que vir correndo para casa da minha sogra? Ontem a Cíntia também ia correr para casa da mãe porque ia faltar luz. Vocês estão com muita chuva aí? Agora parou, mas essa noite foi terrível, foi muita chuva. E aí tá tudo complicado, alagado, enfim. Isso aí fica assim mesmo. A gente viu se eu vir o celular, eu fico deitada. Não, né? Não
Não, É porque eu tô tentando apoiar aqui em algum lugar. Porque... Deixa ele de pé. Não tô conseguindo apoiar muito, eu vou segurando. Mas tudo bem. Tá me vendo, né? Coloca um suporte atrás e um suporte para segurar. Tô tentando aqui em fazer cima uma de uns livros. ginástica. Mas é assim mesmo, viu, pessoal? No começo eu fazia isso também. Tem que pegar a prática de live, viu, Vanessa? Não é que TV ao vivo é para os fortes, né? TV ao vivo é ótimo. Ô, Vanessa, então vamos lá, me conta, se apresenta para o pessoal. Eu queria já agradecer, dar boa noite. Não, mas antes de você falar, eu tenho um recado do Alexander, né, gente? Alexander Marcelos, que é o meu parceiro nessas atividades digitais, em que a gente tem algumas, né, atividades e programas que a gente faz conjuntos. Graças a ele que eu estou, né, fazendo as lives, porque senão eu não ia fazer, viu? Tem que dar crédito para ele. Mas assim, então agradeço porque o pessoal tem elogiado muito, tem recebido muitas mensagens de carinho. Gente, eu tenho respondido sempre que eu vejo, mas já agradeço assim em geral, que eu fico muito feliz quando eu leio as mensagens. Mas o recado é assim, que amanhã nós vamos ter o sorteio do livro, né? À noite a gente vai fazer, né? Eu vou fazer um apanhado das nossas conversas desses dias, enfatizando alguns aspectos, e nós vamos ter o sorteio do livro, e que para as pessoas continuarem marcando os seus amigos, marcando alguém, porque quanto mais marcação, mais chance de ganhar no sorteio do livro, tá? Eu não entendo isso, mas é isso o recado que eu queria dar para vocês, tá? E o outro recado é que na segunda-feira, dia 13, nós vamos iniciar a segunda turma, segunda edição do curso online que a gente preparou. É um curso com atividades de aulas de vídeo comigo e também de um relacionamento mais próximo, mais especial em relação a responder perguntas, dúvidas. Então, não são só os vídeos. Então, eu gostaria de dizer que no dia 13. E aí as pessoas estão perguntando como ter informações. É só deixar um e-mail lá no cadastro da bio do meu Instagram, que as informações vão por e-mail, tá? Pelo Alexander, o Instituto Alexander, vai por e-mail com todas as informações, custos. E eu sei que tem desconto na segunda-feira, também dia 13, no primeiro dia, um bom desconto. Então, coloque um e-mail que vocês vão receber as informações, acho que a partir de sexta-feira, tá? Então, recados dados. Vamos lá, minha amiga querida, saudades. Pois é, saudades, né? Bom, disse para eu falar, né, um pouco. Na verdade, eu não sou nutricionista, né? Tu já falaste, né? Eu sou farmacêutica de formação, mas eu quase me considero nutricionista. Por quê? Porque eu trabalho com umas nutricionistas muito legais, né? Faz bastante tempo. Bastante tempo. Passa, né? Mas, enfim, na verdade, essa relação com a nutrição, né? Eu fiz o meu doutorado, meu mestrado e meu doutorado em genética e biologia molecular. E o meu mestrado, eu estava estudando um gene do receptor do colesterol de LDL, né? Do colesterol LDL e dislipidemia. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu encontrei uma associação muito interessante desse gene com obesidade. E aí foi que eu comecei a estudar obesidade, e aí eu fui estudar genética da obesidade, né, no meu doutorado. E aí nisso eu conheci, né, terminei o doutorado, e a gente se conheceu, né, Márcia? Passei no concurso lá para a UFSPA, e aí a gente seguiu, né, então, trabalhando juntas, né, então, né, foi daí que veio a história da genética e nutrição. Isso. Né? E assim, eu vou falar um pouquinho, pessoal, assim, para explicar que a Vanessa vai trazer uns conceitos importantes para nós aqui, né? Importante, quem ainda, né? Mas eu acho que ela vai trazer esse conceito de genética e epigenética para nós, de forma que a gente entenda, né, Vanessa? Vamos fazer da área, mas trazer um pouquinho como é que aconteceu
de nós trabalharmos juntos, né? Juntas. Como é que aconteceu isso? Então, quando eu fiz o meu estudo de intervenção, que é com a equipe maravilhosa de nutrição, que a gente foi lá, nós fizemos, trabalhamos com 2 coortes, né? Fizemos a intervenção dos 10 passos da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos em loco, com as mães, que a gente chamou de estudo de São Leopoldo. Então, nós fomos lá porque a gente queria saber se as mães carentes, né, mães de SUS, elas recebendo as orientações, elas seguiriam e teria efeito. Bom, nós acompanhamos essas crianças até 12 anos. Depois, nós fizemos uma intervenção nas unidades de saúde, que a gente chama de estudo de Porto Alegre, que são as crianças atendidas no SUS, das unidades de saúde de Porto Alegre. Aí não fomos nós que intervimos, foram os profissionais de saúde que receberam uma capacitação, atualização e sensibilização para promover os 10 passos para bebês menores de 2 anos. Então, orientando as mães. E aí, como a gente tinha coleta de dados, coleta, né, de antropométrico, nutrição, laboratorial, entrou então, né, batemos na porta lá da genética, né, do departamento da Vanessa, a Silvana também, que é outra professora. Então, foram 2 professoras que nos acolheram. Então, isso é importante, né? A gente querer trabalhar em parceria, e elas nos acolheram. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E aí foi que, então, a Silvana e a Vanessa trabalharam fazendo essa parte de determinação genética, trabalhando com polimorfismos e alguns aspectos em relação a essa questão da genética, e utilizando os dados da nutrição, né, para fazer essa relação. Então, era isso que eu queria trazer, né? E aí eu te deixo para falar aí. Essa questão, entra, então... Entra com o conceito, né, Vanessa? Então, né, nós se sabia há muito tempo que se tinha uma ideia. Eu sei que para os nutricionistas é um pouco difícil de aceitar que existe um papel genético importante no ganho de peso, né? Sempre que a gente fala, os nutricionistas ficam com as caras assim. Tipo mas por quê? Não, peraí. Né? Isso... porque se tiver o genético, a gente não vai poder fazer nada, porque daí foi. Tipo aí assim. Que tá, né? Que é a grande... Eu acho que é uma grande... Vanessa, é um grande engano. Vanessa, só um minutinho. O pessoal tá ouvindo a Vanessa bem? Deixa eu ver. Ai, desculpe. Eu tô sem fone de ouvido aqui. Não, mas acho que... fala mais alto, mas não precisa ficar tão próxima assim. Daí, Tá, não vou enfiar a cara. Bom, desculpem que realmente os problemas técnicos hoje estão ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Ótimo. Falar alto não é um problema para mim. Não. Bom, então... Nem meu. Essa questão, né, de ter um papel genético no ganho de peso é uma questão que é um pouco complicada, às vezes, eu sei, para o pessoal da nutrição entender. Mas, por outro lado, vou dizer para vocês que tem estudos que mostram, por exemplo, que gêmeos univitelinos, geneticamente idênticos, que são separados ao nascimento, eles são mais parecidos, o gêmeo que foi separado dos pais, em termos de índice de massa corporal, ele é mais parecido com os seus pais biológicos, que ele nunca conheceu, do que com seus pais adotivos. Certo. Então, isso mostra, né, que existe um componente genético importante no ganho de peso, na obesidade. Só que, quando os geneticistas, e isso foi um pouco até do que eu fiz no meu doutorado, começaram a procurar quais os genes que estavam envolvidos. Então, tudo bem, tem papel de genes. Quais são eles? Nós temos 20 e tantos mil genes. Aonde que eles estão? Não se conseguia encontrar. Se encontrou muito poucos. O principal é aquele FTO, que a gente já tem, né, um trabalho publicado, né, Márcia? E, mesmo assim, eles explicam cerca de 3%. Isso são 100 e tantos genes, explicam cerca de 3% na variação do IMC. Então, os geneticistas,
E aí, pessoal, escutou? Guardem isso, 3% de variação, não, de variação, né? de variação. Mas os outros estudos, esses estudos feitos com gêmeos, indicavam que até 60% da variação do IMC podia ser genética. Tá, e aí? O que aconteceu? Então, opa, temos 57% perdidos. Uhum. E aí eu vou contar um pouco da nossa história, né, Márcia? A Márcia, o grupo dela, ganhou um edital da FAPERGS, muito legal, sobre internacionalização da pós-graduação. Acho que foi 2013, né? Por aí, 2014, por aí. Isso aí. E aí, a Márcia ganhou esse dinheiro e ela trouxe um professor holandês, né, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, o professor Lambert Lamey, que é um professor que tem um trabalho muito bonito que eu gostaria de contar, eu acho que faz sentido, né? Então, o que esse professor fez? Eles acompanham uma corte de pessoas que nasceram na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. E essas pessoas nasceram numa região do norte da Holanda. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Não, mas eles passaram fome, 6 meses de fome gravíssima, porque os alemães bloquearam as estradas de ferro e essas pessoas não tinham comida. Então, eles comiam algo em torno de 1.000 calorias por dia, era o que eles tinham para comer. E tinham mães grávidas nessa população. Período. E eles tinham um hospital, o hospital da região tinha umas enfermeiras que mantinham registros detalhadíssimos de todas as pessoas que nasceram nesse período. E aí, 60 anos depois, sei lá, 50, 60 anos depois, esses pesquisadores, o grupo do professor Lamey, eles foram lá nesse hospital, pegaram o registro dessas pessoas que nasceram nesse período e eles encontraram essas pessoas adultas. E eles viram, né, ele é principalmente um epidemiologista da Universidade de Colômbia, e eles viram que, em resumo, assim, resumidíssimo, os filhos que nasceram de mães que passaram fome durante a gestação, principalmente aqueles no primeiro trimestre gestacional, na idade adulta, eles tinham maior risco de obesidade, dislipidemia, diabetes, doença cardiovascular e essas coisas relacionadas. Olha só que coisa incrível. Né? Então, relacionaram fome no primeiro trimestre da gestação, né? Privação de alimento e maior risco na vida adulta dessas doenças. E aí, eles se perguntaram, tá, mas por quê? Qual é a causa? Qual é o mecanismo? Alguns anos depois, então, eles fizeram um estudo super pioneiro na área da epigenética e mostraram exatamente isso, que o que estava acontecendo nesses indivíduos eram alterações epigenéticas. Aí eu tenho que explicar, fazer um parênteses, explicar. Então, agora eu já ia fazer assim, ó. Por favor, nos defina, conceitue epigenética. Bom, então a gente tem aquela noção da genética, né, dos nossos genes, que a gente sabe que são sequências de moléculas que são os famosos nucleotídeos, aquelas letrinhas, né? A, T, C e G. Bom, isso é imutável, a gente herda dos nossos pais, passa para os nossos filhos, né? Então, isso são os nossos genes. É como se fosse a receita, um livro de receitas, né? Eu digo, nosso genoma é como se fosse aquelas letrinhas todas são receitas para fazer indivíduos, né? Então, só que para fazer a partir, então, desde uma célula, um embrião com uma única célula até um indivíduo adulto, toda a receita está dentro daquele livro. Mas o nosso humano, o nosso corpo cozinheiro, ele não vai fazer todas as receitas ao mesmo tempo, né? Ele primeiro tem que fazer as receitas que vão diferenciar as nossas células, nos mais de 200 tecidos diferentes que nós temos. Depois vai fazer o crescimento, né? Toda a questão do desenvolvimento e as variações ao longo da nossa vida. O que faz? A grande pergunta dos geneticistas é o que diz para uma célula que ela deve ler uma receita e não ler a outra?
Ah, Você faz isso agora, faz bolo de chocolate, mas não faz bolinho de arroz, né? Então, o que que diz? Então, essa questão da epigenética, que é uma coisa muito mais recente, né? A sequência do DNA foi descoberta em 1953. Muito mais recente, se descobriu que existem marcações químicas naquelas bases, no A, no C, no T e no G, que vão indicar para o nosso organismo, para as nossas células, assim, essa receita tem que ser lida, essa não. E essas marcas, né, que vão então, que a gente diz que compactam e descompactam o nosso genoma, ou seja, descompactar para que ele seja lido, né, para que a informação possa ser lida, e compactar para que justamente naquele momento aquela informação não seja lida. Essas alterações, então, são o que nós chamamos de epigenética. Epi é o que está sobre alguma coisa, né? Então, elas são como se fossem, a gente coloca assim, etiquetas químicas, né? Que determinam, então, se um gene vai ser expresso, como a gente diz, ou não, num determinado momento. e o que que faz essa etiqueta? Pois é, aí que tá. Então, assim, destas etiquetas existem várias, tá? Mas a mais bem compreendida é a metilação Tá. do DNA. Então, o que é a metilação? Vocês sabem o que é um grupo metila? Lembram lá da química? Um grupo CH3, um carbono e 3 hidrogênios, bem simplesinho. Então, essas metilas, elas se ligam nas citosinas do DNA, não é em qualquer base, é só no Cs, tá? E quando elas estão ligadas ali, elas silenciam aquele gene. Elas dizem assim, bom, essa região não deve ser lida. Quando elas estão ausentes, elas liberam a informação daquele gene para aquele gene ser expresso. Por exemplo, se for um gene que codifica colágeno para que aquela célula possa produzir colágeno. Um exemplo. Então, essas marcações, essas metilas, o que que acontece? Se sabe que quando nós formamos os nossos óvulos e espermatozoides, todas essas marcações são apagadas. E quando a gente tem a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tem um novo processo de apagamento dessas marcas. Por quê? Porque a gente quer que aquela célula, aquele embriãozinho de uma célula, seja completamente indiferenciado. Né? Ele é uma célula tronco lá, embrionária, que pode ser qualquer célula, e ele vai dar origem a todos os nossos tecidos. À medida que as nossas células vão se diferenciando, elas vão recebendo essas marcas, que são dadas por enzimas, essas metilas. Eu vou falar especificamente de metilação, que é a mais bem entendida. Existem enzimas que são DNA metiltransferases, então elas colocam essas metilas no nosso DNA. Né? A gente tem tem 3 tipos de DNA metiltransferases. Então, ao longo da nossa vida, cada tecido vai adquirindo padrões de metilação diferentes, né? Porque cada tecido vai expressar genes diferentes. Outra coisa que se sabe, por exemplo, indivíduos gêmeos univitelinos, né? Então, que nascem gêmeos monozigóticos, que a gente diz, que são aqueles que são idênticos. Quando eles nascem, as marcações epigenéticas são iguais entre eles. Mas a gente já se acompanhou ao longo da vida esses indivíduos e a gente sabe, se a gente conhece indivíduos adultos, mesmo que eles sejam gêmeos idênticos, eles não são bem iguaizinhos, né? Às vezes um tem uma pinta aqui, o outro tem uma marquinha aqui, a gente consegue diferenciar. Né? Quando criança é mais difícil, ainda mais se os pais vestem igual, né? Mas quando eles ficam adultos, às vezes, por exemplo, um tem um infarto e o outro não tem, o outro é atleta. Então, à medida que eles vão divergindo ao longo da vida, já se observou que essas metilações no DNA também são diferentes. Então, essas metilações vão fazer a expressão, né, de um desfecho, e elas vão acontecer por exposição dessas pessoas. Exatamente, Márcia. Aí que tá. Da onde que vem essas metilas? Então, elas vêm do ambiente onde a gente vive, né? Então, uma das coisas da onde que elas vêm? Metila, o grupo metila. O principal fonte
para o nosso organismo é o metabolismo, é o chamado metabolismo de 1-carbono, que justamente envolve toda aquela via da vitamina B12, do folato, ácido fólico, toda aquela B6, B12, toda aquela via é de onde vêm as metilas. Então, a gente já sabe que a alimentação é extremamente importante porque é dali que vem a fonte, né? A matéria-prima das metilas. Da onde mais ela vem? Olha aí, ó, vamos chamar atenção. Olha aí, pessoal, viu? A genética não faz tudo, não, tá? Não, é aí que tá, né, gente? Não é, a genética não determina. A genética, ela dá uma suscetibilidade, mas essa suscetibilidade só vai se tornar real ou irreal de acordo com o ambiente onde a pessoa tá. E o que se está descobrindo agora é que exatamente um dos fatores, porque a gente sabia disso, por exemplo, sabia que uma criança pode ter a maior genética, pode ser filho de pais obesos, se a gente botar ela lá no meio da África, na Etiópia, ela não vai ser obesa. Mas como que o ambiente se comunica com o nosso DNA? Essa era a pergunta. Tá. E aí, essa ideia que a epigenética, as metilas, essas metilas, sejam uma das maneiras que a nossa alimentação, o nosso meio ambiente se comunica e comanda como os genes vão se comportar, como eles vão se expressar. Então, ou seja, não é para separar, pelo contrário, a gente tem que unir as duas coisas. Sim. E tem estudos bárbaros, né, feitos com isso, então, né? Por exemplo, o grupo do professor Lamey, eles viram que aqueles indivíduos, né, que passaram fome lá na vida intrauterina no primeiro trimestre da gestação, eles têm alguns genes que têm padrões de metilação diferentes dos seus, de indivíduos da mesma idade, nascidos na mesma região e que não passaram fome. E aquele ambiente, né? O ambiente de escassez ali acabou promovendo isso. Né? Então, e uma das janelas na nossa vida em que principalmente, que é mais importante o estabelecimento desses padrões de metilação, são a vida intrauterina e os primeiros anos de vida. Né? Então, chegamos lá nos primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias de vida. Por isso, essa é uma das explicações que a gente pode dizer assim, bom, por isso que a gente sabe que os primeiros 1000 dias são tão importantes. Porque a nossa alimentação, os nossos bons hábitos, eles estão atuando na programação de como o nosso genoma vai se manifestar, de como os nossos genes vão se manifestar. Né? Então, isso é uma coisa realmente muito inovadora, né? Eu acho uma área lindíssima, né? Eu sou super grata porque eu já tinha ouvido falar de epigenética, mas eu nunca tinha me dedicado ao assunto desde que foi quando tu trouxeste o Lamey, né? E depois a gente foi para lá. E a gente, né? E também os estudos, né? Fazendo, pegando os dados, né? Da criança, a gente trabalhando, a gente, né? Foi indo. Mas você sabe, Vanessa, que quando a primeira vez, né, que eu entrei lá na universidade, ainda você não estava, né? Porque eu cheguei primeiro, não foi? Eu fui falar com o professor, que era o professor, o reitor, né, pró-reitor de pesquisa, né, professor Cláudio. E eu vou te dizer, acho que eu nem sei se eu te contei isso, acho que eu nunca te contei. Isso foi em 2005. Logo, fazia um mês que eu estava lá. Acho que ele até achou que eu acho que eu não batia bem, né? Porque menos de um mês que eu estava lá, mas como eu já tinha toda uma linha de estudo, eu fui conversar com ele na sala dele e falei, olha, professor, sabe, ele é da genética, né? E aí eu falei assim, sabe, professor, qual que é o meu sonho? Meu sonho de consumo. É descobrir, assim, o que impacta mais, se é a genética, se é o ambiente, se a gente podia perceber, se de repente a gente... Né? Eu fui falar isso, que eu queria tentar verificar isso em termos... Ele falou assim, nossa, mas você quer descobrir o prêmio Nobel? Você... Mas você sabe que eu até assim me desestimulei um pouquinho assim, porque ele falou que era uma coisa dificílima, né? De tentar descobrir, claro que né? Mas é o
que a epigenética faz, né? Porque eu queria saber o quanto o ambiente impactava, né, na expressão ou não do gene, né, da genética. Eu fiz essa pergunta para ele em 2005. Então, por isso, assim, que quando eu fui procurar vocês, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer, né? Isso não nos impede, é complexo, é difícil, mas isso não nos impede de trabalhar. Então, acho que essa leitura que você traz, né, de que não é assim, vamos nos conformar, porque a genética é o que é e não vai. Não, não é, né? Então, isso você está trazendo, isso que não é. A gente consegue entender, né? Eu falo, eu brinco que a gente nasce com a malinha, né? Os genes, tal, aquela, né, impressão genética, né? Seria a malinha, né? Mas a gente pode deixar a malinha fechada lá bastante tempo. Não abrir a malinha lá né? A malinha da obesidade, a malinha do diabetes. Deixa a malinha fechada com um ambiente saudável. Sabe, Márcia, que isso é uma coisa que se arraigou no conhecimento humano. Isso foi um surgimento, um pensamento que surgiu no início do século passado. E na questão do Hitler com a eugenia, se solidificou esse pensamento da genética ser uma coisa imutável, que isso persiste até hoje, né? E muitas pessoas ouvem genética e pensam isso. Mas, na verdade, quem realmente trabalha com genética, já faz um bom tempo que a gente vem falando, a maioria das características são multifatoriais, né? Então, né? Já vem multifatoriais. É interação genética e ambiente. Então, a gente não pode enxergar a genética como um negócio imutável. Pelo contrário, a gente tem que conhecer para saber aonde é melhor a gente intervir. Né? Eu acho que isso para o futuro vai ser uma coisa muito importante. E com certeza, assim, com essa questão de se saber que a nutrição influencia na expressão dos genes através da epigenética, já está se falando, inclusive, em nutri-epigenética, né? Em se buscar, se desenvolver suplementos que atuem diretamente sobre os nossos genes, né? Por exemplo, eu estava até olhando agora, me relembrando, antes de vir para cá, tem um trabalho que eu acho super legal, que eu uso até com os meus alunos, que é um trabalho que eles propõem, por exemplo, que os polifenóis, eles atuam diretamente sobre as fontes de metilas para o nosso metabolismo. Né? Então, daí eles colocam resveratrol, né, da uva, a epicatequina do chá verde, curcumina, do chocolate, que acho que é catequina. Então, esses polifenóis, eles acham que eles podem influenciar exatamente na questão da metilação. Né? Então, a gente tem uma série de evidências que são antioxidantes, que são bons, né? Na nutrição, toda essa questão. Mas o mecanismo, de né, eles atuarem nesse mecanismo epigenético é uma proposta, né? Então já se está falando em epialimentos, né? Embora seja um pouco precoce, tá, pessoal? Se tiver gente vendendo epialimento por aí, é meio, tá? Não acreditem, né? Então, não é. Mas, inclusive, essa foi fármacos também, né? Se sabe, a gente está fazendo um trabalho também em relação a fármacos antirretrovirais, né? Que eu trabalho, minha outra linha de pesquisa, né? Com resposta ao tratamento antirretroviral, né? Para HIV. Sim. Então, existem fármacos que também podem atuar na metilação. Uma das questões que levantou muito o estudo da metilação foi que se descobriu, alguns anos atrás, que, em geral, câncer está associado a uma hipometilação do nosso genoma, ou seja, uma perda generalizada de metilas. Todos os tipos de câncer, acho que já se estudou, se encontrou perda de metilação, né, no genoma. Então, a gente sabe que o câncer é uma proliferação descontrolada de células e sabe que o câncer está relacionado, então, à perda de controle sobre a reprodução celular, a multiplicação celular. Então, já se observou que a maior parte do nosso genoma perde as metilas, né? E alguns genes ganham metilas, né? Mas então existe todo um
controle do processo de metilação no câncer. Né? Então, isso também levou a se levantar que a epigenética estaria relacionada com uma série de características e doenças. Então, já está se falando em nutriepigenética, em farmacoepigenética, né? Então, já tem gente mais adiante, então vamos usar fármacos, né? Que atuem sobre a metilação. O negócio, pessoal, é que assim, ó, alguém já me perguntou, tá, mas metilação é bom ou é ruim? Não sei se é isso que tu perguntar. Mas assim, na verdade, a metilação, existem regiões do genoma que tem que ter mais metilação para serem silenciadas e tem outras ao contrário, que tem que ter menos, né? Então, isso é importante, né? A gente tem que ter uma regulação, um balanço. Então, não adianta só dar medicação ou alimentos que vão dar fonte de metila que vai resolver tudo. Porque não é falta de metilação o problema, né? É um balanço muito delicado. Então, ainda se está no início, né? Por isso que eu digo, é muito cedo para se falar em nutrifármacos, né? Em fármacos epigenéticos. Não, é muito cedo. Aí tem alguém perguntando, agora eu vou ter que falar do leite materno, porque eu tenho que contar. Tá, só um minutinho, que tem uma perguntinha que eu vi ali rapidinho, que é a nutrigenômica e a nutrigenética são baseadas na epigenética, eu acho. Na verdade, assim, quando a gente fala em nutrigenômica ou nutrigenética, a gente está falando da influência, da relação, né, dos genes com os nutrientes, né? Então, aí a nutriepigenética seria um pedaço da nutrigenética ou da nutrigenômica. Existem algumas pessoas que diferenciam esses termos, dizem que a gente fala de nutrigenética quando a gente está falando de um gene só, e nutrigenômica quando a gente está falando de todo o genoma. Mas na prática a gente usa os dois termos mais ou menos da mesma forma, né? Mas então a epigenética é um pedaço, é né? um Porque pedaço. a nutrigenômica corresponde tudo que tem no nosso genoma, né? Incluindo as marcas, né? As metilas ou outras marcações químicas que fazem parte então da epigenética, que é um pedaço da genética. Tá. Ok? Antes de você responder a Ilana, tá? Que é do leite materno aí, você tá lendo aí. Eu queria falar que é o seguinte, aqui agora a gente lançou o Telegram, né? E o Telegram Diamante, né? Uma lista diamante que nós temos, que são dos alunos que participaram do nosso primeira edição do curso. Então, nós temos o Telegram das Raízes da Nutrição, que a gente está podendo compartilhar materiais. Nós temos essa lista especial de diamante, lista de diamante, que a gente quer fazer todos ficarem brilhando que nem diamante. Só para avisar, meninas. Então, eu tenho muitos alunos aqui do curso, né? A Ilana é uma nossa aluna aí do curso da primeira edição, e ela está fazendo essa pergunta aqui. Então, ela também vai se beneficiar aí de estar na lista diamante. Vai lá, você responde essa pergunta para ela? Tu conseguiu ver toda a pergunta? Porque eu só vi um pedacinho. Eu te leio. E sobre o leite materno, existem estudos com relação até que idade ele influencia os genes até o período de amamentação exclusiva ou excede esse período? Ixi, muito específico. Pois é. Não, assim, ó, eu recentemente li inclusive uma meta-análise. Existem muitas controvérsias, não tem estudos definindo exatamente qual o efeito do leite materno sobre a metilação, sobre a epigenética, tá? Mas a gente tem um trabalho, eu tenho que contar o nosso trabalho, né, Márcia? Agora tem que contar, porque a gente já tá... Ela pediu, era o que eu queria que perguntasse. 37, a gente já tá faltando quanto? Acho que faltando 15 minutos. Então, assim, conta do nosso trabalho.
Então, assim, a Márcia, esse trabalho, né, dessas cortes que a Márcia contou para vocês, né? Então, na corte de São Leopoldo, esse trabalho a gente fez agora, mais recentemente, é só com as crianças de São Leopoldo. Então, o que acontece? Tem um grupo, intervenção, né, que sofreu, 200 crianças que sofreram uma intervenção nutricional no primeiro ano de vida, de acordo com os 10 passos da alimentação saudável, e tem os controles que não sofreram. E essas crianças foram seguidas, né, durante o primeiro ano de vida e depois aos 3 anos, aos 7, 8 anos e depois aos 12 anos. Bom, então, o que nós fizemos? Elas tinham amostras de sangue dessas crianças com 3 anos de idade, nós extraímos o DNA e nós fizemos uma análise de metilação global do genoma, que é uma medida que diz assim, quanto % do genoma está metilado, tá? É uma coisa um pouco inespecífica, ela não diz que região do genoma está mais ou menos, mas ela diz o que está. E o que nós encontramos? E esse genoma alterado seria que sofreu uma influência, pode ser assim? Sofreu uma influência, tá, mas a gente não sabe aonde nem por quê. Mas eu vou chegar lá. Tá. Então, o que aconteceu? A primeira análise que nós fizemos, nós comparamos esses padrões de metilação, então, aos 3 anos de idade, né, 3, 4 anos de idade, das crianças do grupo intervenção, que sofreu a intervenção nutricional, e do grupo controle. E as crianças do grupo intervenção tiveram uma diferença altamente significativa, P menor que 0,001, e tem maior porcentagem de metilação no genoma do que as crianças que não sofreram intervenção nutricional. Aí, a primeira hipótese que a gente fez é assim, por que essas crianças que sofreram a intervenção têm maior metilação? Deve ser o leite materno, né? Porque a gente viu, né? Isso a Márcia mostrou nos estudos dela, o grupo da Márcia, a Paula. Aumentou o tempo de aleitamento. Que aumentou o tempo de aleitamento exclusivo. Na verdade, a gente não encontrou uma correlação com o tempo de aleitamento e a metilação. Então, o que a gente concluiu até aí? Que foi o conjunto, né, das ações, não só o aumento, né, do tempo de amamentação, mas também todos aqueles 10 passos, né, introdução, de alimentação complementar adequada. Porque a gente encontrou vários impactos positivos, né? Índice de qualidade de dieta, alimentação complementar, menos ingestão de alimentos não saudáveis, né? Vários impactos. Foi o aleitamento materno e vários impactos. Inclusive, exatamente. Inclusive, a gente teve redução de diarreia, de processos respiratórios, porque, né, as crianças ficaram menos doentes no grupo de intervenção, né? Então isso foi uma coisa muito legal, porque, na verdade, a gente, depois, tudo que a gente encontrou na literatura realmente não reforça que o leite materno em si esteja influenciando a metilação, mas o conjunto, né, introduzir menos açúcar, né, Márcia, menos bolachinha, menos porcaria. Então foi todo esse conjunto que fez um efeito muito significativo. E a segunda parte desse trabalho que a gente está escrevendo, porque é o doutorado da Jana, né? Ela está terminando, ó, estamos aqui. A gente estudou uma variante. Olha aqui, Jana. Olha aqui, spoiler. Jana. Está todo mundo aqui falando. Nós queremos que você termine esse doutorado. Então, o spoiler dos próximos resultados. Nem a Márcia viu ainda esses resultados. Nem eu vi. Então, assim, a gente analisou um gene de uma DNA metiltransferase, uma enzima dessas que adiciona as metilas. E a gente foi ver, tem uma variante nesse gene, se ela estava relacionada com a metilação das crianças aos 3 anos de idade e com desfechos antropométricos até os 12 anos. Oh, primeira coisa que a gente achou. Estou sabendo agora, pessoal. O alelo T, que é um alelo variante, tá? Ele aparece em cerca de 30% das crianças, elas têm mais metilação. Isso foi significativamente diferente. Muito. E essas crianças, a partir dos 3 anos de idade até os 12, elas têm maior IMC,
circunferência da cintura, gordura subcutânea, massa magra e massa gorda. Deus! Eu tô assim, ó, arrepiada com esse resultado. Então, eu não E ela tô dizendo... deixou para contar aqui ao vivo e a cores pela primeira vez, tá? Estou sabendo agora desse resultado, então não tenho nem como não, né, ter essa reação, porque é muito show, né? E é incrível, né? É incrível, Vanessa. Eu falo e eu vou continuar assim falando que a gente faz intervenção, uma intervenção que é muito viável, factível, uma intervenção que a gente consegue mudar, né, a história de vida dessa criança em termos nutricionais e de saúde, e aí até mudando, nós temos, né, observando alterações aí do ponto de vista, né, da epigenética, dessa alteração que a gente gostaria, né, que a gente fala, bom, então tem luz no final do túnel, né? E o que eu acho assim, muito legal, a gente está propondo realmente, começando a ter uma ideia de um mecanismo, né? Bom, então, a nutrição influencia de uma forma benéfica e nós temos também aqueles indivíduos, então, que é o que a gente quer fazer mais para frente, de assim, bom, os que têm tal variante genética talvez se beneficiem mais, né, de um tipo de intervenção do que outro. Claro. Isso é o próximo passo. Isso, né? não, isso é bárbaro, Vanessa, porque é isso que a gente enfatiza também, que tem que ter uma individualidade, né? Por isso que, às vezes, a gente nunca sabe o quanto impacta num determinado pessoa ou indivíduo, porque o metabolismo é diferente, porque esse impacto vai ser menor, vai ser maior, né? Então, às vezes... Bom, a gente até sabe, né, em situações de deficiência, que as pessoas que estão com deficiência, por exemplo, uma suplementação age muito mais rápido, né? Ela absorve mais, até para poder tentar recuperar mais rápido, é uma defesa do organismo, né? Então, nossa, muito show, Vanessa. A gente está bem feliz com esse resultado, assim, eu acho que tem, né, realmente, bastante coisa ainda para ser estudada. Eu acho que essa área da epigenética, a gente está assim, ó. Vocês já viram aquele, não sei se você já viu, Márcia, aquele símbolo do estudo da Covid que eles estão fazendo da Universidade de Pelotas, que o símbolo é um iceberg, né? E só aparece a pontinha. Eu vou dizer para vocês, assim, nós estamos também na pontinha do iceberg, na epigenética, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito, né? Porque a gente ainda tá, como eu disse, a gente fez uma medida de metilação global, que ainda é uma coisa muito simples, né? O que a gente quer fazer mesmo, que é estudar todo o genoma, ver a metilação em todo o genoma. No momento, custa $300 por amostra, então a gente não tem dinheiro para fazer. E nem sei quando vai ter. Mais de 5, quase 6, se fizer todas as taxas. 6. Faz os cálculos por amostra, né? A gente está trabalhando ali, no caso, foram 250 que a gente conseguiu, né? Daquelas 500 iniciais, a gente conseguiu analisar 250 nesse estudo. Então, assim, realmente, eu acho que vocês vão ouvir falar muito de epigenética, né? E é muito legal, porque realmente, né, acho que a nutrição e a genética, elas não são inimigas, né? Elas são amigas, elas estão juntas. E cada vez mais eu acho que o nutricionista tem que entender essa questão, né, da genética. E se empoderar, né, de que você consegue fazer a diferença, né? Você consegue prevenir que haja a expressão de um gene que talvez não seja satisfatório, né? E você consiga prevenir. Então, a gente vem trabalhando muito, eu venho trabalhando muito nessa questão da prevenção, né, Vanessa? Eu acho que desde quando a gente começou o estudo lá, não, vamos trabalhar, né, desde 2001, né, eu venho trabalhando nessa questão da gente prevenir os problemas, né? Prevenir as condições, os desfechos de complicações de saúde, de nutrição, porque é isso, né? E a gente trabalhar nessa área mesmo, né? Na gestação, quer dizer, e é isso, né? Eu estava lendo esses dias um estudo
uma questão, até uma coorte, mostrando essa questão do feto, né? E em termos de ganho de peso, né? E a expressão do fenótipo, e mostrando assim as semanas gestacionais, sabe? Depois eu até te mando. De 19 a 23, né? E depois 19 a 23, mostrando ali um período crítico, né? Depois de 20 a 29, mas mostrando que esse período, até um pouco mais cedo, é um período crítico, né? Em relação o estudo é mais focado nessa questão hoje da obesidade, dos bebês grandes, né? Desse excesso relacionado com a questão da glicose da gestante, né? Quando essa glicemia começa a aumentar, né? E aí já fazendo alteração. Então, é bem interessante isso, né? Porque aí a gente vai ganhando força, né? A gente vai ganhando empoderamento de poder trabalhar nessa questão, né? De intervenção, uma intervenção assertiva, de mudanças, não, né? Então, você só veio trazer assim para nós e reforçar que o papel, né, da intervenção alimentar, das mudanças, né, das condutas e das observações nutricionais são fundamentais, né? E ainda, Márcia, só para eu finalizar, porque eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha para vocês, que tem outra coisa da questão da epigenética. A epigenética, ela não se limita à geração que sofre o efeito. Então, tem estudos que fizeram, estudo clássico, com roedores, tá? Com ratinhos. E viram assim, ó. Tem mães ratas que cuidam bem dos ratinhos e tem mães que não cuidam dos ratinhos, tá? Eles medem isso lá pelo quanto que elas lambem os filhotinhos e tal na cena. O que eles observaram? Que os ratinhos que não são bem cuidados pelas suas mães, eles são mais estressados em termos de comportamento. E eles foram estudar o cérebro desses ratinhos e eles viram que eles têm alterações de metilação nos genes que controlam o estresse, que controlam lá a resposta de cortisol, etc. Isso já é... Então, assim, esses ratinhos que foram pouco cuidados, eles têm uma modificação de metilação no seu cérebro. Eles vão ser mais estressados o resto da vida, mas não só isso, os filhos deles vão ser mais estressados. É um efeito transgeneracional. Daí a gente diz assim, tá, mas não apaga a metilação na vida embrionária e na formação dos gametas? Parece que nem tudo se apaga. Algumas coisas permanecem. Então, o grupo da Silvana, lá na universidade, que a gente falou, né? A Silvana, a Márcia Juvenardi, nossas colegas, elas estão fazendo um trabalho com camundongos, com alimentação. Então, elas estão dando, assim, alimentação às grávidas, né? As ratas grávidas, camundongas grávidas, eles estão dando... Tem grupo de alimentação baixa caloria, caloria normal, dieta hipercalórica. Estão pegando os bebezinhos lá, os ratinhos que nascem, os camundonguinhos, estão separando em grupos, então estão tratando eles também com dieta normal, com dieta hipo, dieta hiper, para ver no que isso afeta a expressão dos genes e então ainda querem ver se dá para fazer com os filhos. Né? Então, ver se esse efeito transgeracional, né, ele da nutrição, ele também permanece. Né? Que é o que a epigenética tem mostrado, assim, que alguns efeitos podem ser ruins ou podem ser bons, modificações de hábitos bons ou hábitos ruins, elas podem não só valer para aqueles filhos, mas para os netos. Então, vocês imaginem a gente pensar que a gente está fazendo uma intervenção nutricional nas crianças, e isso vai impactar na saúde dos filhos deles. Dos filhos das crianças. Que essa é a questão que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque isso a gente tem visto que veio acontecendo, né? Então, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo em relação a isso, né? Porque você melhora, daí você vai... Então, em algum momento você tem que começar, né? Já me falaram, tem que começar lá na menina, na adolescente e tal. E aí você nunca sabe. Lembra? A gente estava conversando com o professor Lamey também, né? Que ele falava assim, bom, mas temos que começar na adolescente. Não, mas é antes da adolescente. Então, não, né? Você tem que ir voltando para trás aonde? Então, vamos começar na gestação. Vamos começar hoje.
né? Vamos Seja começar como for, hoje. vamos começar hoje a comer melhor, né? Exatamente. Para ir mudando. E tem uma questão, não sei se elas estão avaliando a diferença de ratinhas menininhas e menininhos, porque o que eu já li, que parece que essa transgeracional é mais da ratinha, né? Da fêmea, filhinha, que aí ela vai ser o maior problema de, se for, claro, se for negativo, de fazer essa Tu continuidade. sabe que tem diferenças. Eu Tem agora não lembro se diferença, elas estão né? trabalhando só com Entre... as fêmeas, tá? Mas Ah, assim, eu sei que elas estão trabalhando com o sexo só dos filhos. Mas o que acontece é que assim, ó, existem padrões de metilação diferentes nos dois sexos, né? Então tem efeito de mãe, mas também o interessante é que assim, ó, também tem efeito de pai. Que a gente sempre achava assim que o pai não importava nada, né? Mas tem. Sabe, isso Vai é outra ser. coisa. Então tá Desculpem, bom. rapazes, se Então tiver tá alguém. bom. Não cai tudo Né? sobre nós, Não é né? feminismo, mas é que a gente tem aquela questão, né, da mulher na gestação, mas e o pai? Né? Mas como o pai contribui com os gametas, né? Então parece que existem, inclusive existem genes que são diferencialmente metilados e que a gente já herda eles sinalizados se eles vêm do nosso pai ou da nossa mãe. A gente tinha uma ideia que tudo que a gente herdava de gene era igual, não interessa se o cromossomo veio da mãe ou do pai. Né? A gente tem um par, tem um da mãe e um do pai. Só que não. Tem marcas diferenciais. Então, isso, assim, ó, é outra coisa que... É outro mundo, né? Bom, Vanessa, eu acho assim, ó, nós já estamos faltando bem pouquinho, né? Assim, pela minha contagem aqui, uns 3 minutinhos. Então, já vou começar a meio que, né, agradecer aqui, encerrar, né? E você também te dar a palavra aí, porque é a seguinte, quando dá 60 minutos, a live nos derruba, tá? Mas, não quero cair. Não quero cair. Então, assim, olha... Márcia, obrigada, viu? Um prazer enorme. E, assim, pessoal, eu vi que não deu para responder, acho que muita coisa. Então, se tu quiseres disponibilizar o meu e-mail para o pessoal, ou pelo meu Insta, né, que eu acho que aparece ali, é vmateve, com 2 T's, e me mandem perguntas, eu posso mandar materiais, enfim, estou sempre à disposição. Então tá. E muito obrigada, gente, muito obrigada, assim, mais uma vez, né, pela participação de vocês. Depois a gente olha das perguntas, a gente dá um jeito, Vanessa. Às vezes a gente, de repente, pode te convidar uma outra momento, né? De repente você traz mais resultados para nós, porque eu sei que foi maravilhoso. O pessoal adorou muito, eu também, nossa, sempre revive, né? A gente não trabalha com aquilo, né? A gente vai revivendo aí o conhecimento e obrigada pelas boas notícias, né? De resultados maravilhosos. Agradeço, pessoal. Amanhã, gente, quinta-feira, não esqueçam, a gente tem a nossa última live de amanhã, dessa semana, o sorteio do livro. Então, eu conto com vocês amanhã. E, Vanessa, foi maravilhoso. Muito obrigada. Matei saudades e foi sensacional. Que bom, olha, que a gente se encontre brevemente, pelo menos no mundo virtual. Sim, sim. E um dia a gente parte para o abraço de verdade, né? Se Deus quiser. Vai dar. Então, tchau, tá. Um abraço, viu? Até mais. Gente, não percam amanhã, quinta-feira, no mesmo bate-horário. Tchau, gente.